Alô. Amigos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui. Mais uma noite de Teresópolis, fria. Eu já não sei onde eu deixei meu casaco. Uma boa ideia, assim, já vou me preocupar onde que eu enfiei meu casaco. Mas vamos lá. Vamos ler então uma página aqui de Fonte Viva, né? Pelo Espírito de Emmanuel, para a gente poder se preparar um pouquinho aí para o nosso trabalho, né? E hoje nós temos aí conosco o nosso querido amigo ali, Ramon Pedrosa, né? Já sempre com a gente ali, companheiro de jornada de estudos espíritas de Teresópolis também. E aí ele vai nos trazer o nosso tema, então vamos ver se a gente consegue se preparar bem para tirar o máximo proveito ali do tema dele. Então vamos abrir ao acaso. Cada qual. Onde há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Então vamos, amigos, elevar os nossos pensamentos nesse momento. Querido Jesus, querido amigo, aqui estamos meditando no cada qual, meditando em quem somos, cada um de nós aqui presentes, buscando na nossa diversidade construir um pouco mais do grande prédio, grande catedral do amor, onde todos somos semelhantes. Por isso te rogamos, querido amigo, ajuda-nos nesse momento, a cada um de nós, para que possamos encontrar em nossos corações a acolhida da mensagem que nosso querido amigo Ramon nos trará, para podermos refletir e, sobretudo, nos tornarmos pessoas melhores. Que a tua paz nos envolva, agora e sempre. Que assim seja.
Queridos amigos, Ramon Pedrosa. Dessa vez não vou falar que você é da evangelização daqui não, tá, Ramon? Não vou falar porque está gravando, senão o pessoal vai saber aqui. Falar para saber de quem é a culpa. Boa noite. Todos me escutam bem. Eu vou falar alto também, mas acho que se eu gritar, pode ser porque eu tenho que modular a voz por conta do microfone. É muito bom estar aqui sábado de novo na Casa Espírita, onde eu cresci, na verdade, né? Jean, tudo bem? Quanto tempo? Jean foi meu amigo de mocidade há pouco tempo atrás, recentemente, quando eu saí da mocidade, né? Os cabelos brancos é muita preocupação com a vida. Então, é muito gostoso estar aqui de volta. Eu estou voltando a morar em Teresópolis, então, de certa forma, é bom voltar para casa também, né? A gente trabalhou muito tempo no GET, só no GET, vinha pouco. Da pandemia para cá, a gente começou a fazer estudo sistematizado online. Então, até falar de calça é uma novidade, porque a gente está sempre de bermuda e de short, falando que só aparece no quadradinho. E é um desafio, é um outro desafio no sábado, porque o tema é livre. E tema livre pode ser qualquer coisa. Quando dão um tema para a gente vai, estuda aquilo que a gente recebeu. E tema livre é uma possibilidade do que será que é interessante para apresentar e que seja interessante para mim. Então, geralmente, esses desafios de tema livre são temas que me tocam, pelo menos quando eu apresento. São temas que dizem diretamente sobre o momento da minha vida, sobre as circunstâncias do meu processo de amadurecimento. E o que faz com que tudo que esteja aqui seja parte de um processo. Então, eu sou só o mensageiro. Não possuo as virtudes que a gente vai falar e estamos todos juntos nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento emocional, crescimento espiritual. Para a gente começar, vocês conhecem a história de Santo Antão? Santo Antão é um santo egípcio de 300 depois de Cristo. E quando ele estava, né, ali no início da vida adulta, os pais faleceram. E de família abastada, ele era de uma boa linhagem, os pais faleceram, ele acabou ficando ele e a irmã. Católicos, né, ali do Egito, do Oriente, cristãos, na verdade, para além de católicos. Ele ficou órfão junto com a filha e, sempre por conta da criação, da boa criação dos pais, refletia muito sobre a aproximação com Jesus, as mensagens de Jesus do Evangelho. E, em determinado momento, se questionando sobre a relevância da vida e sobre a postura dos apóstolos em se doarem para a mensagem de Jesus, ele entra na igreja com aqueles pensamentos e a mensagem do dia era a mensagem de Jesus do moço rico, que dizia: doa tudo e me segue. No ímpeto, Santo Antão sai, tinha uma propriedade que ele herdou, vende tudo, ele tinha uma irmã, deixa uma parte para a irmã ser criada ali por freiras, e não necessariamente freiras, mas por pessoas ali que iam criá-lo, e ele vai viver uma vida, né, doa boa parte da fortuna e fica ali com o necessário para viver. Quando ele volta à igreja tempos depois com aquela mensagem de que o necessário para viver, a mensagem do dia é: não tenha medo do futuro, e Santo Antão doa tudo e vai viver uma vida como um eremita. Na verdade, ele é um dos primeiros santos que fazem esse movimento de se isolarem e para se descobrirem, para se libertarem dos contextos, se libertarem de si próprios. Só que Santo Antão ficou conhecido porque ele foi tentado pelo diabo, conta a tradição.
A gente espírita sabe que o diabo não existe. E o que são, mas para ele era o diabo, né? Porque tinha forma, tinha o chifre e tudo mais. E a gente sabe que os espíritos têm essa capacidade plástica de formularem dentro do perispírito, né, a formato que queiram apresentar. Inclusive a gente. Quando a gente começa a ter pensamentos negativos, quando a gente começa a ter pensamentos de menos-valia, pensamentos sobre nós mesmos que não estão alinhados com uma realidade, a gente acaba plasmando dentro do nosso perispírito essas vibrações e a vida começa a dar uma empacada. Mas Santo Antão foi tentado pelo diabo e a primeira tentativa que eles fizeram foi assim, vamos lembrá-lo do que ele perdeu. Né? Ele perdeu conforto, ele perdeu o convívio familiar, ele perdeu qualidade. Vamos lembrá-lo para que isso seja para isso motive nele apego ao passado recente, ao conforto, e ele resistiu bravamente. Não satisfeito com isso, né, a entidade aperta a pressão em relação a ele e começa a ampliar o pensamento e as percepções de pensamentos de baixa qualidade. Incitamentos ao prazer, né, ou seja, ele é um jovem de 30 anos na época. E com 30 anos você tem uma vida, você tem seus hormônios, você tem desejos. Então ele fomentava aqueles desejos para que ele abandonasse aquela vida, porque na época ele já era uma referência, ou seja, pessoas viajavam para procurá-lo, pessoas viajavam para tirar dúvidas, igrejas o procuravam, comunidades o procuravam para que ele pudesse ter a palavra ali de conforto, de consolação, próximo a Jesus. E ele resiste bravamente. E as entidades, quando a gente vai resistindo, a pressão fica maior, porque vira um jogo de ego. Nesse jogo de ego, determinado dia, ele desculpa, botei a mão, tenho que me adaptar. Determinado dia, a entidade se transforma numa mulher sensual, sedutora, a fim de convencê-lo, a fim de mostrar que seria possível, naquela hora mesmo, ele realizar tal desejo. Como já aconteceu na biografia do Chico, situação semelhante. Né? Ele chega no quarto, abre, vai tomar banho, tem duas mulheres, dois espíritos, duas entidades femininas tomando banho ali, e ele fecha e sai para orar, para poder se proteger daquele ataque, daquele assédio. Para resumindo a história, ou seja, o assédio do Santo Antão vai ficando mais forte, vai ficando mais violento, vai chegando a ser, contra a tradição, físico, até que em determinado momento, ele resistindo, orando, pedindo ajuda a Jesus, as entidades todas que o atacavam começam a se transformar em animais. Então tinham lobos, leões, ursos, serpentes, todos eles ali para poder atacá-lo, e Santo Antão descobre que, na verdade, se as entidades não estivessem seguras de que seria possível, tinham conquistado no primeiro ataque. Naquele segundo assédio, naquele terceiro assédio, ele percebeu que elas estavam com tanto receio, tanta raiva dele, que precisavam juntar uma comunidade de espíritos para... E assim ele vence a si próprio, porque se mantém firme, né, no seu propósito, e aí, no meio desse processo, o teto se abre, um clarão vem e, segundo a tradição, Jesus conversa com ele, dizendo que agora ele estaria... A tradição diz que é o Espírito Santo, enfim, o Espírito Santo conversa com ele e diz que ele venceu e que agora ele estaria protegido e poderia se tornar e permanecer na sua trajetória. Tirando o fenômeno de 300 depois de Cristo, que mensagem a gente pode absorver desses ensinamentos de Santo Antão? Né? A gente sabe que Paulo, né, depois de ficar cego e conhecer Jesus, ele se identifica e vai para o deserto para poder se recuperar, para poder se reequilibrar, para poder se reencontrar, passa 3 anos no deserto. Então,
esses espíritos, essas pessoas e esse momento de isolamento, ele é importante na trajetória do autoconhecimento, do autoencontro e tudo mais. Portanto, o tema que a gente vai usar, que o tema de hoje, que é autolibertação, né? A gente vai usar o mesmo livro que o Mauro. Eu fiquei até com medo de você abrir a mesma página, porque eu ia pedir para não ler, para não estragar, para não dar spoiler, senão é Fonte Viva, capítulo 47, e a página é Autolibertação. E aí, essa daqui é o primeiro parágrafo. Né? Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, como um todos e sem ninguém. Então a gente vai começar, se der tempo, a gente vai passar para a segunda frase, porque grilhetas escuras do eu é o que significa, né? Qual é o tamanho, qual é a dimensão disso? Então, eu trouxe uma pequena lista, e tem uma série de outras, né? A gente poderia abordar isso sobre os nossos vícios, a nossa inveja, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, mas eu acho que isso é um pouco abrangente e a gente já ouviu isso falar, né? O Espiritismo, ele é uma ferramenta, né? O Holden, o filósofo, diz que a religião é uma placa e que a gente precisa olhar a placa e seguir a placa, porque a placa direciona no caminho. Enquanto existem pessoas que ficam na placa, pessoas que cuidam da placa, pessoas que não seguem a placa, quando o ideal é observa a placa, entende a rota e segue na jornada até encontrar uma próxima placa ou até ver a mesma placa com outras orientações. Né? A doutrina espírita é uma doutrina que nos dá uma caixa de ferramentas que nos possibilita nos encontrar, que a gente possa amadurecer, que a gente possa progredir. Então, as grilhetas escuras do eu, o que seriam isso? O egocentrismo, ou seja, o nosso ego. A gente nasce com ego, o ego é um mecanismo do nosso consciente, a nossa identidade desta encarnação. Então, quando a gente reencarna, a gente começa a desenvolver o ego, quando a gente recebe na comunidade que a gente vive, no país que a gente nasceu, pela educação dos nossos pais, pela uma certa bagagem que a gente traz, mas que vem para o consciente, ou seja, o ego é a personalidade, não é necessariamente a personalidade, mas ela é uma estrutura da nossa existência, é o nosso consciente. E ele é desenvolvido por intuição, por instinto, a partir de todas as nossas experiências. Então, ele é o conjunto das nossas experiências representadas hoje, desenvolvidas e criadas hoje. Então, por isso que ele tem um poder de se autoproteger e de se autopreservar de qualquer ataque. Então, nosso ego se protege de todo ataque. O egocêntrico é aquele que, para se proteger, precisa achar que o mundo vive ao redor dele, porque tudo que está fora dele é um ataque direto a ele, ao que ele pensa, ao que ele acha, ao que ele acredita. E como ele tem um caráter desta encarnação, ou seja, o ego é um mecanismo psicológico desta encarnação, ele está ligado intimamente às nossas aspirações imediatas, né? Ou seja, ele vai entrar em confronto com algumas frustrações, vai entrar em confronto com muitos desejos, né? Com pouca vontade, com pouca determinação que a gente tenha, porque ele quer tudo para hoje, quer tudo para agora, e assim a gente vai vivendo e a gente vai se protegendo, né? A gente tem as ocultações de conflitos. Que são ocultações de conflitos? São essas. Fuga da realidade. Quantas vezes a gente foge da nossa realidade? E aí a gente tem projeções, compensações, deslocamentos, introjeções, racionalizações. Projeções são mecanismos emocionais que a gente faz quando a gente transfere para o outro algumas dificuldades que a gente tem. Essas dificuldades são: eu vejo o outro andando na rua, eu tenho medo de atravessar a rua, eu tenho medo de andar na ponte,
Meu amigo não tem, eu estou com ele. Quando a gente chega no final da ponte, eu digo que a gente atravessou, mas o medroso era ele, não era eu. Eu estou projetando no outro as dificuldades, os medos, todas as angústias que a gente tem. E assim a gente vai fazendo na vida. A gente vai colocando a responsabilidade no outro dos nossos atos. A gente vai, para se proteger, para proteger o nosso ego, a gente foge da realidade, a gente utiliza de projeções, a gente utiliza de compensações. Quem utiliza de compensações aqui? Quem que, quando chega depois de um dia de trabalho cansado, resolve comer o chocolatinho, abrir a latinha de cerveja, a fazer compras? Essas são compensações. Elas são naturais. Quando eu tive um dia cansado, quero relaxar, mas às vezes a gente vai para extremos. Às vezes eu preciso compensar uma frustração amorosa, afetiva, entrando num relacionamento não tão bom. Então eu vou compensando frustrações, compensando angústias, compensando medos através de comportamentos que estão eclodindo, que estão da nossa sombra. Que eles não são racionais. Eles são mecanismos de fuga para a gente não se perceber, para a gente não se conhecer. A sombra é onde estão todos os acúmulos no nosso inconsciente das nossas vivências reencarnatórias. Então, quando a gente vive as encarnações e a gente tem os acertos, tem os erros, tem os equívocos, tem as frustrações, tem os medos, tem as insatisfações, ela está ali na sombra e ela está no lado inconsciente. O que acontece? A compensação e essas fugas, esses conflitos, a sombra ela vai corroendo, porque o ego está dominando e a sombra vai corroendo e o ego utiliza a sombra para que a gente tenha os comportamentos inadequados. Então a gente vê, às vezes, uma pessoa extremamente correta, ilibada, e comete um erro que você, nossa, não acreditava que fulano seria capaz de fazer aquilo. Mas por que ele foi? A gente não sabe. A sombra, a gente não sabe o contato que ele tinha com a sombra, a gente não sabe qual é o tamanho dessa sombra, a gente não sabe a força que esse inconsciente dessas aspirações do passado fizeram. André Luiz diz que são milênios de sombra contra lampejos de claridade. Esses milênios de sombra são todas essas experiências que a gente vai vivendo. E o processo de individuação, o processo de amadurecimento, o processo de crescimento, ele faz parte em olhar para essa sombra que existe, que faz parte da nossa história, e a gente trazer ela para o consciente, né? Entendendo que determinados comportamentos, determinados desejos, determinados medos que a gente tenha, fazem parte do passado. E quando ele começa a eclodir no presente, a gente trata. Então, pessoas pacíficas que têm rompantes de raiva, né? Pessoas que são ótimas, mas quando chega no trânsito começam a ficar violentas, né? Nesse processo de violência no trânsito, por exemplo, a relação com o vizinho dentro de casa, é a sombra falando. Ela está ali focada, não está prestando muita atenção no que está fazendo, e a sombra aparece. A gente tem os deslocamentos. Deslocamentos é passar o sentimento ruim para o outro. Ou seja, eu não posso... Tive um problema, o Mauro é o meu superior na empresa, e ele pega no meu pé, exige de mim, e eu preciso ter um comportamento melhor e tudo mais. Só que ele me deixa furioso, porque ele faz isso me expondo, faz bullying. Eu fico com raiva, só que eu não posso brigar com o Mauro, porque o Mauro é o meu chefe. Eu chego em casa e eu desconto. Desconto no cachorro, desconto no vizinho, desconto no filho. E aí a gente não pode descontar, aí o que a gente faz? A gente compensa, a gente vai beber, a gente vai consumir, a gente vai se tornar indiferente. Às vezes a gente vem para a casa espírita e se afunda na casa espírita. Vir para a casa espírita e se afundar vir para a casa espírita é maravilhoso. Se dedicar ao trabalho consciente, entendendo qual é essa jornada, é o ideal. Mas a gente precisa estar consciente. Porque se a gente fizer por fazer, não tem sentido prático para mim nenhum. A gente vai ajudar o próximo, a gente vai acolher, a gente vai aparar, socialmente, a gente vai ter toda a função
que a gente precisa ter. Só que é um processo de autolibertação. Se eu não faço por mim, ninguém vai fazer. E a gente pode ter uma vida excelente, pode ter uma vida prática, pode ter uma vida até estudiosa e dedicada ao próximo. Mas se isso não é consciente e não é também por mim, eu não consigo sair do lugar. Eu vou estar fugindo da realidade porque eu preciso me encontrar. Ou seja, eu preciso encarar quem eu fui, o que eu fiz, o que eu preciso fazer para vencer todo aquele passado de escolhas, ressignificar as escolhas, e a gente precisa crescer. A gente reencarna com uma nova chance. E a gente tem essa chance de cuidar da nossa própria encarnação. O grande objetivo e o grande foco, né, até da mensagem de Santo Antão, é que ele estava sozinho. A gente não precisa se isolar no deserto, mas o processo reencarnatório, ele é social, ele é em sociedade, mas ele é individual. Sou eu comigo mesmo, porque eu que vou responder com o que eu fizer a criação, a árvore, aos frutos, né? Jesus nos dizia que reconhece a árvore pelos frutos, a gente precisa pelos frutos. Então a gente precisa efetivamente produzir. E aí a introjeção, que é assumir comportamentos dos outros, ou seja, eu pego meu pai me ensinou, meu pai era um pai violento, ou agressivo, não é o caso do meu pai, estou dando um exemplo, para não fazer nenhum deslocamento público, não é o caso, mas estou usando como exemplo, né? Ou seja, tive um pai violento, tive um pai agressivo, eu acho aquilo ruim, mas quando eu cresço, quando eu tenho meu filho, eu reproduzo aquele comportamento. Reproduzo um comportamento religioso, reproduzo um comportamento social, né? São todos esses mecanismos de fuga que fazem com que a gente tenha comportamentos sociais, achando que estamos conscientes, mas na verdade estamos inconscientes, né? E o último é a racionalização, que esse é a desculpa que a gente dá, a justifica que a gente dá para as coisas, né? Então a gente sempre cria a justificativa. Não, eu comprei demais porque estava na promoção. Estava baratinho, mas assim, a gente precisava, a gente não precisava. Não, estava baratinho, dava para dividir, mas vai ter consequências. Ou eu cheguei na casa da pessoa, já tinha almoçado e tinha ali um almoço de novo. Não podia dizer não. Que desfeita. Que desfeita que a gente vai fazer, comer 3 pedaços de bolo. E a gente faz isso, a gente vai compensando, a gente vai se comportando, porque a gente tem pouco zelo por nós mesmos. A gente tem um zelo intelectual, a gente tem um zelo teórico, mas na prática a gente olha muito pouco para os nossos pensamentos, a gente olha muito pouco para o que eu estou projetando para a vida, estou desejando para a vida, e a gente utiliza inúmeros, e esses são alguns mecanismos de fuga que Joana traz no texto, mas existe uma série de outros, né, que cada um vai se comportar de um jeito, cada um vai se relacionar de um jeito, cada um vai se comportar de acordo com aquilo. Ou seja, e a gente tem os conflitos de imagem, porque nisso tudo a gente passa a ter imagens, que ela pode ser realista, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ou ela pode ser fantasiada. Estava vendo a palestra de Divaldo recentemente, ele contou um caso mitológico, né, de um mito, e fez uma observação que eu nunca tinha pensado. Todos os grandes ensinamentos, né, Buda, Jesus, todas as mitologias, né, tanto de qualquer nacionalidade, o próprio judaísmo, o cristianismo, tem as parábolas, você tem as histórias mitológicas, você tem. O homem, o ser humano, não aguenta a realidade. Se a gente chegar e disser a realidade para ele, ele não vai aguentar. Então a gente precisa criar histórias, criar narrativas de fantasia para dizer aquela verdade de uma maneira mais lúdica, para poder se tornar mais palatável. Então a gente pode, por exemplo, ter uma autoimagem idealizada. Eu tenho uma persona. Persona é uma máscara social para a gente que usa para proteção da autoimagem, do ego, que pode ser usada no trabalho. Eu tenho uma persona, porque se for eu mesmo no trabalho, o Mauro vai me mandar embora. Já não gosta de mim.
já está cobrando demais. Se eu sou quem eu sou, então eu posso ter uma persona, e essa persona ela funciona para o trabalho. E é natural que a gente tenha esses filtros sociais, porque se a gente for 100% do que a gente é, a gente não vai entrar em choque, então a gente precisa dessa persona. O problema é quando essa persona se transforma na nossa autoimagem e a gente passa a acreditar que a gente é aquela pessoa. Então, eu tive uma persona, quando eu era adolescente, de casa espírita. Então, quando eu chegava na casa espírita, abaixava tom de voz, não falava palavrão. Aí acabava a mocidade, ia para festa e era, sei lá, festa, adolescente em festa. Não preciso dizer, eu acho que todo mundo sabe o que acontecia. Estava dissociado, mas chegava na casa espírita, vestia de novo aquela persona, começava, e depois de um tempo ela passou a ser uma autoimagem idealizada, ou seja, eu sou aquela pessoa que está aqui, e passei a tentar reproduzir aquilo nos outros lugares. Só que eu não era aquela pessoa, eu era uma pessoa que tinha minhas características, e aquela era para poder o Mauro não poder brigar comigo na mocidade. Não é? Brincando com o Mauro. Então a gente vai usando essas máscaras, vai tendo esses conflitos de imagem, e isso vai acabando nos segurando, vai acabar nos aprisionando no ego. O ego ele quer dominar, o ego ele quer nos proteger. Então, essas grilhetas escuras, ou seja, essas algemas do nosso comportamento, da nossa personalidade, são o que dificultam o nosso curso de autolibertação. Por isso que Emmanuel começa, o primeiro parágrafo se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. E aí a gente vai conseguir passar para o segundo item do primeiro parágrafo. Né? Possuindo tudo e nada tendo. Possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. É um paradoxo. Né? O que esse paradoxo significa? E aí ele dá um exemplo. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabe que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Ou seja, a gente, enquanto reencarnante, somos peregrinos e precisamos de socorro e aconchego. A gente precisa receber isso das pessoas. Mas a gente não pode depender de se elas vão fazer ou não vão fazer. O processo é meu. O processo é individual. E o processo, sou eu que vou levar as obras, a minha obra, sou eu que vou levar as minhas aquisições, sou eu que vou levar os meus talentos, sou eu que vou levar as minhas experiências e ninguém vai poder levar nenhuma experiência por mim. A gente sabe que a gente não leva riqueza material, a riqueza material fica, mas a gente leva as riquezas e os tesouros que a gente construir dentro de nós. E como que a gente faz isso? Viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do crescimento espiritual. Então eu vou servir as pessoas e a gente vai fazer a atividade religiosa, vai fazer a atividade espírita com o intuito de servir. O ego não gosta de servir porque o ego gosta de ser servido. Então eu faço às vezes atividades espíritas porque eu quero reconhecer, eu quero ter o reconhecimento. Eu quero que as pessoas dizem, nossa, eu vou querer, na verdade, quando terminar aqui vai passar um bloquinho de avaliação com bom e ótimo, que eu quero receber alguns elogios e vou contar quantas pessoas estavam e quantas pessoas não responderam. Quem não respondeu, né, fugiu da realidade. Eu quero reconhecimento. Eu quero reconhecimento. Eu não quero servir. Mas quando eu quero servir, eu não vou me importar se uma pessoa gostou mais, se outra pessoa gostou menos. Assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, era aquilo, dentro das minhas possibilidades. Não compensei, não me escondi, fiz e fui embora. Segui a vida. Eu estou servindo, né, para o meu crescimento, porque eu pensando assim, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu vou ouvir a crítica e vou, putz,
tem razão, é isso mesmo, preciso falar menos né, preciso fazer menos piada, preciso sacudir menos, preciso falar mais alto. Vou ouvir, vou absorver e a gente vai seguir. E aí Emmanuel segue falando: lembra-te que por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Ou seja, se superar precisa de método. Você chamou de ciência, ciência a gente sabe que tem método, precisa ter processo, precisa ter passo a passo. Ou seja, não é alguma coisa que a gente faz inconscientemente. Não é alguma coisa que a gente faz orando, pedindo ajuda a Deus, e só isso bastará para que a gente aprenda a se autossuperar. A gente precisa fazer esforço, a gente precisa seguir passo a passo, a gente precisa conhecer qual é a jornada, a gente precisa se preparar, porque senão a gente não vai conseguir, né? O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, é um excelente passo a passo. É método. Jesus, de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, trouxe para a gente ferramentas, exemplos para cada situação, para cada modo, para cada contexto, para que a gente possa efetuar e se libertar, se conhecer, ajudar o outro, porque esse é um processo mútuo. Eu também não vou me libertar primeiro para depois atender o outro. A gente vai fazendo isso, as coisas vão acontecendo. Eu faço para o outro, tenho o retorno, me entendo, me compreendo, tento fazer com certa lucidez, tento fazer com certa clareza, para que a gente possa se autossuperar. E aí a Joana fala sobre a autossuperação. E ela, a primeira coisa que ela diz é dever para consigo mesmo. Eu tenho o dever para comigo mesmo. E aí eu percebo que alguns espíritas, muitos espíritas, como nós, muitos religiosos, cauterizaram a consciência em função desse dever para consigo mesmo. Por a gente acreditar que existe uma reencarnação, por a gente acreditar que existe uma nova oportunidade, que sempre haverá uma oportunidade, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, a gente acaba não fazendo a nossa parte. Aí a gente não cuida da saúde, a gente não cuida dos relacionamentos, a gente não se esforça, a gente não se esforça quando há inimizade, porque quando há rusgas e inimizades eu não quero fazer, porque numa próxima encarnação eu me resolvo. E aí a gente vai vivendo com todo o conteúdo religioso que a gente tem, com todo o conteúdo nobre que a gente tem, a gente não cuida de nós mesmos. Então a gente não cuida da saúde, a gente não cuida do corpo, que é o principal ponto. Assim, se Deus deu uma ferramenta, Deus deu uma ferramenta para a gente, que foi o nosso corpo, que é o nosso corpo. A única ferramenta material que Ele deu é o corpo, e organizou socialmente, em família, nos pais, com as mães, dentro das comunidades, dentro do país, com direito a escolher profissão. Alguns podem escolher, outros não podem, ou seja, cada um ali de acordo com a sua situação reencarnatória ali, que vai compor aquele reequilíbrio, mas o corpo a gente precisa cuidar. Porque se a gente não cuida do corpo, a gente joga a encarnação no ralo. Estamos imunes a doenças? Não estamos. A gente pode ficar doente, mas a gente precisa fazer o melhor que a gente pode. A gente precisa fazer os exames no contento, a gente precisa fazer todos os movimentos que são importantes, porque a gente não pode deixar que esse conteúdo, que seja maravilhoso, seja a ferramenta que me empurra para uma negação de condutas, de comportamentos. Então, o dever para consigo, e aí Emmanuel diz, consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Ou seja,
É por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor à lei da natureza, a gente precisa fazer o bem. Não porque vai me trazer conforto material, nem aconchego espiritual, nem que vai proporcionar ao outro. Mas é por estar jogando um jogo. Né? Não é só o amor, não é só para ganhar ou perder numa relação de troca. É por amor à vida, por amor ao próprio bem, por amor a tudo isso que a gente recebeu, a gente retribui, a gente faz. Né? O segundo item é reestruturação do programa da vida. Ou seja, a gente reencarna com um planejamento espiritual amplo, com propósitos, com desejos, com vontade de acertar, e reencarna e esquece absolutamente de tudo. E como que lida com isso? Que programa é esse? Como que a gente entra em sintonia com isso? A gente precisa saber quais são os nossos... A gente precisa ter a nossa autoimagem, a gente precisa saber como a gente é, a gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente deseja, para que assim a gente possa conseguir entender e reestruturar o programa da minha vida. E as vidas acontecem, a gente pode ter frustrações nessa própria encarnação, desejos de ter conquistado algumas coisas que a gente tem uma vida inteira para construir. Né? Chico não falava que a gente tinha todo dia uma oportunidade para fazer um novo começo. Né? Esse processo de reestruturação do programa da vida é isso. E então Emmanuel diz, jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devem agradar aos que te seguem. Eu reli no início do ano Nosso Lar. Na verdade, eu estou relendo os livros todos de André Luiz. E é muito interessante porque a primeira vez que eu li, eu tinha 19, 20 anos, a única vez que li, tinha muito forte o filme, né, porque é mais recente e tal, e reli. E é maravilhoso que eu, primeira vez que li, não tinha entendido nada perto do que eu entendi, e o filme não tem nada a ver com o livro, o que é outra surpresa para mim. Tem a ver, mas os grandes pontos que para mim são chaves no livro, na verdade não são nem retratados, personagens, enfim, não cabe aqui falar. Mas tem um comportamento do André Luiz que me chamou muita atenção. Quando ele sai, né, do umbral e vai ser acolhido, ele é acolhido, ele fica naquele processo, como médico sempre muito disposto a ajudar, muito disposto a fazer todo o atendimento, então ele até acelera ali, pede, né, permissão para acelerar o processo, e toda vez que ele conversava com alguém, ele reclamava das angústias, reclamava das dores. E até que, num desse processo, ele acaba se desequilibrando e desequilibrando ali aquela pessoa que ele estava atendendo, porque a gente não falou no início da vibração de queixa, da vibração de lamentação. Toda vez que ele se lamentava, ele acabava baixando a vibração, perdendo o fluido de ajuda. Então, se a gente se queixa, quando a gente alimenta insatisfações, quando a gente alimenta dentro de nós injustiças, a gente está fechando, por assim dizer, o nosso campo vibracional nesse processo de libertação. Eu conheço uma médium, né, e estava falando sobre a queixa e falando sobre como a relação dos médiuns com os seus anjos da guarda, ali, com os seus benfeitores da dinâmica e da atividade, né? E então ela falava, né, que a orientação de Emmanuel para Chico era, quando você estiver indignado, quando estiver com raiva, beba água. Então era intenso, ou seja, surgia a vibração da indignação ou de alguma situação, o espírito não reage, beba água, não se queixe, e ela estava falando que ela estava entrando na cozinha para lavar a louça já tarde da noite. Aí sabe quando a gente dá aquele, que é natural, né? Isso quando a gente faz antes, tá bacana. Hoje mesmo, eu fui pegar o negócio, saí e voltei. Aí se a gente for contar quantas vezes a gente se queixa com pequenas coisas, a gente não faz outra coisa senão contar comportamento. Quando ela fez, o espírito benfeitor apareceu, por que está reclamando? Está se queixando de quê?
Aí ela, não estou queixando não, vou lavar aqui. Aí foi, lavou e seguiu a vida, para lavar a louça. Né? A gente queixa para fazer tudo. A gente queixa quando está frio, quando está quente. Né? Hoje quem queixou que está frio? Quem pensou em não vir porque estava frio? Eu pensei em não vir porque estava frio. Eu estava no Rio, eu falei assim, eu não vou subir mesmo, está muito frio. Não, está muito frio, eu vou ligar para o Mauro, ele já não gosta de mim, então... Vou agora me... Mentira, Mauro, a gente... É isso que a gente faz, a gente se queixa de tudo. A gente alimenta a insatisfação por tudo. A gente alimenta ironias, a gente alimenta sarcasmos, a gente vai se prendendo a esses comportamentos e isso vai nos puxando para baixo. Né? Nos emperrando no progresso. Aí o Espírito diz, mas o Espírito sempre anda para frente. Sempre anda para frente. Mas a gente não sabe o tempo que leva. No livro, no rumo de regeneração, rumo ao mundo de regeneração, a gente vê espíritos que estão milenarmente presos numa colônia espiritual primitiva, presos a sentir necessidade de vingança, a loucura do ego, ao consumo do prazer imediato, né? E estão presos. Alguns vão reencarnar e outros estão sendo convidados a reencarnar em outro planeta. Como a gente vai desencarnar? Qual vai ser o meu processo? Porque se eu não reestruturo o meu programa de vida, se eu fracasso no meu programa de vida, como eu vou desencarnar? Eu estou dentro ou estou fora do meu programa? Eu faço o que eu preciso fazer ou eu ou tenho mecanismos de fuga? Ou eu fujo das responsabilidades? Eu faço as atividades que eu preciso fazer inteiro? Eu estou inteiro nos lugares? Ou seja, quando eu estou aqui, eu estou preparado para estar aqui. Eu falei quarta-feira passada, quando eu vou levar a minha avó no médico, eu estou levando a minha avó no médico ou eu estou com o celular na mão, só acompanhando uma senhora que precisa ser amparada? Porque vai acontecer situações, o médico vai falar coisas, o médico vai dizer orientações, vai ter outras influenciações ali que eu preciso estar ligado. Quando eu venho para a casa espírita, quando eu vou ao trabalho, eu estou ligado no que eu estou fazendo. Quando eu estou dirigindo, eu estou ligado no que eu estou fazendo. Quando eu estou convivendo com os meus familiares, eu estou atento ao que eles estão falando e ao que eu estou falando. Quando eu vou ao supermercado, a gente se programa, porque assim, tem uma lista, a gente constrói a lista antes, porque se a gente não faz lista, demora mais tempo do que... Aí a gente atrasa e aí a gente dá justificativa de que a gente atrasou. Porque, porque estava muito cheio e aí o arroz estava longe. E, não, se tivesse feito a lista, aí a gente tinha rapidamente. Então a gente não se prepara para a vida. E se preparar para a vida é prestar atenção. A gente desenvolve mediunidade, eu vou dar a dica de como se desenvolve mediunidade, prestando atenção nos mínimos detalhes. Prestar atenção aos detalhes, prestar atenção às coisas, faz com que a gente desenvolva nosso potencial mediúnico. Porque se eu estou atento, prestando atenção, eu estou ligado e eu estou vinculado. Obviamente eu não vou estar prestando atenção na vida da alheia. Se eu estou fazendo isso, aí eu estou fora. Mas se eu estou prestando atenção em mim e nos detalhes dos meus comportamentos, discernindo sobre o que é o correto, se foi bom, se foi ruim, se foi adequado, se falei demais, se falei de menos. Se eu faço todo esse movimento, eu estou cada vez mais perto, cada vez mais próximo do meu programa espiritual. E aí os benfeitores intuindo, a gente vai acertando aqui, ajustando ali, recebe um empurrãozinho aqui, recebe outro ali. Mas se a gente está fechado, se a gente está constrangendo e se constrangendo nessas posturas, a gente acaba não recebendo, porque não chega, porque a vibração de queixa, os espíritos não têm a capacidade de modelar o perispírito, a gente também tem a capacidade de modelar o perispírito pelo pensamento. Então não significa que eu tenha, o fato de estar vivo, reencarnado, não significa que eu não esteja modelando o meu perispírito nas vibrações positivas, importantes para nós, ou nas negativas que vão nos prejudicar.
E o terceiro item despertar do si. O despertar desse eu mais profundo, né? O despertar já deste programa, deste vínculo enquanto espírito. Porque a gente sabe, enquanto espírito, a gente sabe que a gente tem muitas vidas porque a gente nasce e morre. Nasce e morre. Mas se a gente olhar do ponto de vista do espírito, porque quando a gente olha do ponto de vista da matéria, são muitas vidas. Então eu fui um faraó, eu fui um servo, eu fui uma pitonisa, eu fui um pescador, eu fui um egípcio, eu fui um grego, eu fui um romano, eu fui um indiano. São as nossas, do ponto de vista da matéria. Do ponto de vista do espírito, eu sou estas experiências. Eu possuo as virtudes construídas e os acúmulos que essas experiências me deram, que são nossas, e que não adianta a gente olhar para trás e reconstruir. E a gente nem consegue, porque a gente não consegue nem imaginar. A gente olhando para as nossas tendências, a gente sabe mais ou menos o quão tirano, o quão invejoso, o quão vingativo, o quão ainda muitos defeitos a gente tem, porque a gente olha para a gente e a gente sabe o que a gente é capaz de pensar. Se a gente é capaz de pensar determinadas coisas, é porque a gente, em algum momento, a gente já fez. E talvez nem tenha sido num momento muito distante, não. Pode ser num momento mais presente. Mas este despertar do si, do espírito como um todo, é passar a ver a vida integrado. Olhar a vida de uma maneira espiritual, menos materialista. A gente é muito materialista. Porque quando a gente reclama, a gente esquece de Deus. Aí se eu perguntar, quem acredita em Deus aqui? Aí vamos todo mundo levantar a mão, eu vou. Mas quem reclamou hoje porque está frio? A gente não controla, foi Deus que fez, Deus que sabe, Deus que criou o planeta, colocou a gente nessa situação. Então, quando a gente reclama, a gente é ingrato com a criação. É ingrato com a lei de Deus. Então, aí Emmanuel diz, deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Vamos nos despir das fantasias de que somos bons, de que somos ruins. Vamos nos despir das fantasias do ego, das fantasias dos desejos inalcançáveis, porque são essas fantasias que nos distanciam do programa, nos distanciam da obra divina. São fantasias do que o outro vai mudar, de que eu sou capaz de fazer o outro perceber, de que eu sou capaz de fazer com que o outro... É uma fantasia, o outro vai fazer quando quiser e eu vou estar apoiando ali, mas não vou conseguir fazer por ele, porque o processo é individual. Mas esta é a realidade. Vamos olhar para a nossa vida e para as nossas coisas com a realidade, o despino da fantasia, entendendo os processos, entendendo quais são os nossos mecanismos de fuga, entendendo quais são as nossas angústias, lidando com elas, lidando com a nossa raiva, entendendo que temos os sentimentos, que eles fazem parte da nossa natureza, mas que eles não precisam necessariamente serem extravasados, porque nós não somos selvagens. Mas a gente não, a gente fica com raiva, mas aí a gente desconta a raiva em alguém, a gente busca esses mecanismos de fuga dessa realidade. Então, vamos olhar as coisas como elas são, que encontrará a divina felicidade. Porque se a gente olhar, a gente vai encontrar os pontos de onde a gente já acertou, os acertos, né? Se a gente buscar cuidar desses vícios, de como o nosso meu orgulho se manifesta, se a gente prestar atenção nisso, a gente vai perceber que vão eclodir botões de virtudes que, se forem regadas e alimentados com força de vontade, com determinação, surgem virtudes quase milagrosas, que a gente descobre que tem, que a gente descobre que é capaz de superar, que a gente descobre que é capaz de passar por aqueles contextos, porque buscamos essa integração e esse despertar
com nós mesmos. E aí Mandela disse para a mulher quando estava preso que não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando. Santo Antão tornou santo porque um grupo de pessoas disse que ele se tornou santo. Eu não sei nem se necessariamente ele se enxerga como um santo. Mas eu gosto da ideia de que os santos, que a gente já estabelece como indivíduos que atingiram um grau de perfeição, foram pessoas que não desistiram. Foram pessoas que não pararam. Foram pessoas que continuaram firmes a um propósito de se libertar das algemas do eu, das algemas escuras, dos meus interesses mesquinhos, dos meus interesses próprios, dos meus interesses egoístas, dos meus interesses mesquinhos, para construir nova visão, nova percepção e novos passos. Então é isso, que a mensagem seja estimuladora para que a gente continue firme no propósito de se conhecer, de se libertar, de se entender, porque nesse processo a gente vai, inclusive, amar o próximo. Né? Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ama a lei de Deus, a natureza, e ama ao próximo como a si mesmo. Como eu vou amar ao próximo se eu não me amo? Como eu vou me dedicar ao próximo integralmente, espiritualmente, profundamente, se eu não faço isso por mim mesmo? Como eu vou fazer todos esses processos se na hora das aflições, na hora do testemunho, a gente justifica, a gente dá desculpa e a gente cede à tentação da nossa sombra? Né? Continuam tentando e sendo tentados, porque cada vez mais que a gente acelera o passo, parece que o mundo fica mais difícil. E fica mesmo, porque a gente está vencendo e o ego, junto com os amigos espirituais que não querem que a gente cresça, eles vão nos criar mecanismos para a gente voltar, porque a gente não quer perder. O ego não quer deixar de ser quem ele é, ele tem um instinto de preservação. Então que a gente consiga olhar para nós mesmos, conversar com o nosso ego, conversar com a nossa sombra, falar assim, hoje não, hoje é a vez do self, hoje é a vez do espírito de brilhar. Muito obrigado e que permanecemos com Jesus. Alô? Agora acho que está. Amigos, Ramon, muito obrigado aí, Ramon. Muito obrigado pelas reflexões ali que você trouxe, né? Eu achei curioso, né, que são poucas coisas, né? E muitas reflexões, assim que você começou, né? Você começou falando da autolibertação, que é o título, né? E eu estava exatamente pensando nisso, gozado assim, né? Libertação, que é a tomada de consciência de que você está preso nas suas imperfeições, né? Achei muito legal essa tomada de consciência. E a notícia boa é a auto, né? É que você tem o controle da sua libertação. Então achei muito legal. Você trouxe uma mensagem que eu acho muito estimuladora, motivadora, otimista, assim, para todos nós, né? Que às vezes a gente está vivendo situações tão difíceis, né? Tão complexas, e parece que as soluções não existem, né?
Mas quando a gente começa a pensar que tudo isso é para nós nos libertarmos e que eu tenho controle da minha libertação, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu já olho assim, eu não vou mudar o mundo, mas porque eu não estou para mudar o mundo aqui. Eu estou para me modificar aqui. Então, para dar um bom passo rumo à minha felicidade, eu preciso trabalhar a forma com que eu lido com o mundo e não o mundo em si, né? Então, essa visão que o Ramon trouxe é bastante profunda para a gente pensar e bastante refletir hoje, né? Ir para casa aproveitar o frio, né? Ele falou tanto do frio, não está tão frio não, né, pessoal? Aí ir para casa, embaixo das cobertas hoje, ficar refletindo então nisso daqui, como é que... Amigo, vamos então aos avisos aqui, né? A Márcia não veio, mas passou aqui os avisos, né? Um é um aviso da Associação Médica Espírita de Teresópolis, né? Que a doutora Luzia Matias vai nos fazer a palestra no Facebook da AME Teresópolis, no dia 28, às 10 horas, né, no domingo, sem ser esse o outro. E o tema que ela vai abordar é sentimentos que curam a farmácia do espírito. Né? É interessante ali o tema. E, por fim, é que nós temos amanhã ali o Cine Debate. Né? Então, amanhã às 17 horas, nós temos esse encontro, né, com trabalhadores. Nós vamos estar aqui presentes, se Deus quiser. Vamos assistir um pedaço de um filme, né? E debater esse filme, né? Tentando trazer um pouco para a gente. E o debate é Em Busca de Shangri-La. Então, amanhã, às 17 horas. Edilene, alguma coisa que você queira? Tá bom, Edilene. Então já tem a turma, pronto, os quitutes, tudo aqui, tudo em cima. Hoje a gente nem teve a cantina para o pessoal ficar com mais fome para amanhã, né? Porque aí já vem amanhã, já vai, amanhã tira a diferença ali. Ok, amigos, é sempre... E quem nos visita hoje temos bastantes pessoas aqui pela primeira vez. Quem nos visita hoje pela primeira vez, por favor? Ah, pois não, é a Rose. Como vai, Rose? Tudo bem? A Rose nós já conversamos ali. Rose, seja muito bem-vinda aí na instituição. E já tirou algumas dúvidas, mas querendo sempre alguma coisa, é só nos falar, será um prazer conversar contigo. Vamos ali, as nossas amigas, pois não? Como é que são os seus nomes? Carla e Maria, né? Ah, como vão? Maria e Carla, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aí, espero que tenham gostado aí do estudo e mais uma vez estamos aí à disposição aí para vocês, tá? Maria e Clara. Mais alguém? Não, né? Obrigado, Ramon. Sempre tem uma segunda oportunidade, tá, pessoal? Que isso, Ramon. Então, já que você pediu desculpa, então vem fazer a prece final aqui, então, Ramon. Aí você faz logo depois da prece do Ramon, então nós vamos encerrar a gravação e vamos passar para o trabalho de passe. Então, aqueles que desejarem tomar o passe, né? Vamos pedir aos passistas que já conversaram aí comigo, já para a gente trabalhar aí na sala de passe, para a gente poder ajudar mais, trabalhar nesse frio. Obrigado. Ramon, por favor. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar em contato conosco, com a nossa emoção desse momento. Vamos buscar a nossa consciência. Quais são nossos propósitos?
do porquê que a gente está aqui, do que nos motiva, e pensando nisso, sentindo a emoção dessa força, que a gente possa pedir a Jesus que através de seus emissários, de seus benfeitores, que são nossos amigos espirituais, familiares, próximos de nós, e nesse momento nos sentimos acolhidos e amparados, energizados para mais uma semana de luta, mais uma semana de conquista de si mesmo, mais uma semana de esforço, entendimento do próximo, para que nesse processo, para que nessa luta a gente possa se libertar. Que a gente possa se libertar desse passado, dessa sombra, que não nos diz mais respeito, e que a gente possa, passo a passo, encontrar a alegria e a força necessária para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos. Que assim seja.